Graça e paz, irmãos, irmãs, é um motivo de muita alegria, né? Poder estar falando um pouco desse amor de Deus, esse amor incomparável, imensurável amor de Deus. Os irmãos podem tomar o assento. Alguns irmãos aqui que há muito tempo eu não via. Deus abençoe, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã de uma forma muito especial, porque nós viemos para ouvir a voz de Deus. Amém? Estamos aqui para engrandecer, para adorar o nosso Deus, uma manhã de celebração, uma manhã de adoração. Como nós cantamos, ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. Não tem tempo para a gente adorar a Deus, né? Não tem tempo. Em todo tempo nós devemos adorar e engrandecer o nosso Deus. E o tema da mensagem que eu vou trazer para os irmãos nessa breve mensagem nessa manhã é se alegrando quando não há motivos para se alegrar. Será que tem como? Existe algum ingrediente para se alegrar quando tudo diz que não? Quando tudo à nossa volta diz que não tem jeito, né? Então gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Abacuque 3, 17 ao 19. É uma passagem assim bem conhecida. Para muitos é como um poema, né? Aleluia. Se alegrando quando não há motivos para alegrar. Amém? Os irmãos encontraram? Não, vou esperar mais um pouquinho, que é um livro que fica um pouco escondido, né? Está aqui, tá aqui atrás, aqui, ó. Olhei então por aqui, vamos lá? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Diga, o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Bom, aí já foi. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, Deus, essa palavra, ó Pai, que penetra no coração do homem, traz vida, traz mudança, traz transformação, traz renovo e traz, ó Deus, alegria. Essa alegria que nós queremos nessa manhã, Deus, a alegria da tua salvação, ó Pai. Então, seja bem-vindo em nosso meio para falar aos nossos corações e trazer a tua paz, a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Te louvamos e te bendizemos. Amém e amém. Aleluia. Ai, que versículo lindo, né? Que versículos maravilhosos. Irmãos, nós vivemos, infelizmente, dias em que as pessoas já amanhecem com saudades do ontem, né? Quem diria, né? Ninguém imaginava que dia 31 de dezembro de 2019, tudo isso estaria acontecendo. Havia toda uma expectativa, uma esperança para que 2020 fosse melhor do que 2019, né? Como até o deputado, né? O ex-deputado lá, o Tiririca, falou que pior do que está não fica, e infelizmente ficou. Ficou, as coisas vão caminhando de mal a pior. Para muitos aí, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor Todo-Poderoso está conosco. Amém? Aleluia. Hoje as perspectivas de futuro são negativas, são ruins, mas nós acabamos de ler, no contexto dessa palavra profética dita por Abacuque, as coisas também não iam muito bem, não. Pelo contrário, ia de mal a pior, né? O reinado do rei Joaquim, que era o rei da época, não foi um reinado bom, pelo contrário, foi um rei mau, fez coisas que desagradou os olhos do Senhor, né? Levou o povo
a pecar. Havia ali uma violência perversa, cruel. Havia ali no meio do povo iniquidade, opressão, caos. Não havia justiça, não havia segurança pública. Os justos naquela época eram em sua minoria. Pessoas boas quase que não existia, né? Só iniquidade, só violência, opressão. Era uma decadência espiritual, moral, social muito grande. Havia ali uma desconstrução da cultura e dos princípios do judaísmo. E para piorar a situação, tudo indo de mal a pior, né? Deus disse que iria punir aquele povo. Deus, vendo que o povo estava cada vez mais andando na contramão da sua palavra, Deus, vendo que o povo estava cada vez mais se desviando, né, da sua palavra, dos seus mandamentos, Deus vai e diz que usaria os caldeus, um povo perverso, um povo amargo, impetuoso, arrogante. Deus usaria esse povo como instrumento de castigo para restaurar o povo de Judá. Ou seja, já estava tudo indo muito mal, estava tudo muito ruim, ia piorar ainda mais. Aqueles homens, eles iriam devastar todo aquele lugar, iriam acabar com tudo. Já não tinha muita coisa, então o que tinha ia por água abaixo, né? E nessa hora que Abacuque, vendo que o inimigo destruiria coisas importantes para a sociedade, ele faz essa oração, né? Uma palavra profética, uma adoração ao Senhor. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha da malhada seja arrebatada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A figueira, a oliveira, a videira, os rebanhos, né? Os gados, eram itens importantíssimos para a sobrevivência da população. Era questão de sobrevivência, né? Além de ser alimento para aquele povo, eles trabalhavam, cultivavam. Dali saiu o sustento daquela população. É como se hoje falasse para a gente, ó, não vai ter mais arroz nem feijão, não vai ter mais frango, não vai ter mais carne. Acabou. Imagina que situação, que desespero, que caos. E era esse caos que Abacuque estava vendo ali. A terra estava ferida, estava machucada. Havia uma grande crise naquele momento. Mas lá no meio das ruínas, lá no meio do caos, Abacuque vai e diz assim, não vou ficar aqui me lamentando, não. Não vou ficar aqui chorando, não vou ficar aqui choramingando por aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Está todo mundo desesperado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou adorar. Eu vou adorar a Deus. Eu vou dizer aqui palavras de adoração, de exaltação ao meu Deus. Eu vou profetizar, porque eu sei que dias melhores vão vir. Eu vou profetizar, porque eu sei que um novo tempo está para chegar. Aleluia. Abacuque, então, nesse momento, ele estava se alegrando quando não havia mais como se alegrar. Estava se alegrando quando não havia motivos para alegria. O salmista, lá no Salmo 32, versículo 7, ele diz assim, tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Meu querido, nesse tempo de crise, de pandemia, o melhor lugar para a gente estar é escondidos em Deus. O melhor lugar para a gente estar não é assistindo ao noticiário da TV, a opinião do nosso vizinho, nem a opinião do nosso amigo do WhatsApp. O melhor lugar para a gente estar é escondido nos braços de Deus. Ele é o nosso porto seguro. Aleluia. Aleluia. Tu és o lugar em que me escondo, Deus. E Abacuque, nesse momento, ele estava escondido em Deus, porque ele sabia que um novo tempo estava para vir. Então, como que é possível a gente se alegrar quando não há motivos para alegria? Eu observo aqui algumas características. Vamos lá. Primeira,
Não se deixar dominar pelas circunstâncias. É difícil, hein? Mas precisamos aprender. Não se deixar dominar pelas circunstâncias. Certa vez uma criança, ela se encontrou com Deus e houve ali um bate-papo muito gostoso. Criança gosta de falar, né? Gosta de fazer muitas perguntas difíceis. E começou a conversar com Deus ali. E uma pergunta chamou muita atenção de Deus, que ela falou assim: Deus, eu gosto muito da natureza, eu gosto muito das árvores, eu gosto muito de tudo que o Senhor fez, dos bichinhos. Eu gosto de tudo, tudo. Mas uma coisa me chama muita atenção, que eu não entendo até hoje para que serve. E Deus disse: minha filha, me fala, o que você não entende? E ela falou: eu não entendo, Deus, para que serve o horizonte? Porque toda vez que a gente caminha em direção ao horizonte, o horizonte se afasta de nós. Cada vez que a gente dá um passo em direção a ele, ele vai um tanto quanto para trás. Eu não entendo até hoje para que serve isso, Deus. E Deus sorriu e disse para aquela criança: ô minha filha, é justamente para isso que serve o horizonte, sabe? Para fazer as pessoas caminharem para frente. Caminhar para frente. Nosso horizonte, meu irmão. Nosso foco, nosso alvo é Cristo. Nosso alvo não é a notícia, nosso alvo não são os políticos, o que as pessoas falam, nosso alvo é Cristo. Não se deixar dominar pelas circunstâncias. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas retrocedendo. Muitas pessoas que estão andando para trás, né? E nesses dias não é isso que o Senhor quer da igreja dele. Deus não quer que a gente venha olhar para as circunstâncias, mas que a gente possa olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. É dia da gente avançar, meu irmão. É dia da igreja do Senhor avançar. Mesmo que tudo diga que não, é dia da gente avançar em direção ao nosso alvo. Aleluia! Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, precisamos olhar para Cristo, avançar em direção a Cristo. Israel só venceu o exército de Faraó porque avançou. Havia uma perspectiva de derrota. Um mar enorme à sua frente, não tem mais o que fazer. O mar se abriu, eles avançaram e venceram. A mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, havia uma circunstância à sua volta dizendo que não tinha como, uma multidão. Não tem mais o que fazer. Mas ela avançou, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Não olhou para as circunstâncias e venceu. Davi, havia uma circunstância também, ele era pequeno, o gigante era um gigante, não tinha o que fazer, todos diziam que vai morrer, não tem mais o que fazer. Não tem jeito. Vai fazer o quê? Ele olhou para as circunstâncias? Não, ele avançou e venceu. Aleluia, meu irmão, é tempo da igreja do Senhor avançar em nome de Jesus. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis ao nosso redor, nós precisamos avançar. Porque avançando a gente vai se alegrar. Parado a gente vai se entristecer. Parado nós vamos entrar em depressão. Mas avançando nós vamos nos alegrar. Aleluia, naquele que é o Todo-Poderoso. Naquele que pode todas as coisas na nossa vida. Naquele que nos formou. Que nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Aleluia. Anderson, só vou me alegrar quando essa pandemia passar. Anderson, só vou me alegrar quando eu entrar na faculdade. Ou quando eu conseguir um carro melhor. Ou quando eu tiver uma casa própria. Ei, meu querido, não espere a figueira crescer para você poder se alegrar em Deus. Não espere aparecer vaca no curral para você se alegrar em Deus. Se Abacuque olhasse para os problemas, ele ia dizer assim: não dá para me alegrar porque não deu figo na figueira. Não dá para eu me alegrar porque a vaca foi para o brejo, né? Não tem mais bois, não tem mais rebanho, não tem nada, está tudo devastado, não tem por que eu me alegrar, né? Mas não, Abacuque estava dizendo aqui o seguinte: olha, eu não vou viver para aquilo que morreu, mas eu vou viver para quem vive em mim. Não vou viver para aquilo que morreu, mas sim para aquele que vive em mim.
Quem que habita em você, meu irmão? Quem que habita em você, minha irmã? É nessas horas que nós precisamos ver o que sai de dentro de nós. O pastor Fábio sempre fala, né? Da pasta de dente, né, pastor? Que espreme ali, sai. Depois ele vai explicar melhor. Sai aquilo que tem dentro, né? É nos momentos de provação que a gente sabe o que sai de dentro de nós. O que sai de dentro de você? Que dentro de nós venha sair nesses dias coisas boas. Venha sair palavras de adoração. Palavras de exaltação ao nosso Deus. Que a gente não venha olhar para as circunstâncias. Mas que a gente possa avançar. Avançar e vencer em nome de Jesus. Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Eu quero, Senhor, me esvaziar daquilo que tem me consumido as minhas energias, do homem corruptível, pecador que sou, e quero me encher do Teu Espírito Santo. Porque eu só terei a alegria plena se eu for cheio do Teu Espírito Santo. Amém? E a segunda coisa, é entender que o Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus. Abacuque sabia que o Deus que tinha criado aquilo tudo era melhor do que aquilo tudo. Hoje é uma inversão de valores, né? Pessoas gostam mais da criação do que do Criador. As pessoas dão mais importância para as coisas terrenas do que para as coisas espirituais, né? Abacuque entendia que o Deus que fez a figueira era melhor que a figueira que se foi. O Deus que põe o gado no curral é melhor do que o gado. Quando nós entendemos que Deus ele é o dono de todas as coisas, nós nos alegramos, porque nós sabemos que tudo pertence a Ele, tudo é dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A felicidade ela não está no mundo em que nós estamos, mas sim no que nós somos. O que nós somos em Cristo Jesus, meu irmão. O que nós somos como igreja do Senhor hoje. O que nós somos como cristãos. Se você se sente muito feliz, meu amigo, pelo que você tem, não pelo que você é, eu sinto muito em lhe informar, mas você ainda não conhece a verdadeira alegria. Você que nos assiste através dessa live pela manhã. Se você se sente muito feliz por causa do seu diploma, por causa do seu mestrado, doutorado, né? Por causa da sua casa, por causa do que você tem e não por causa do que você é, você ainda não experimentou da verdadeira alegria. Como diz aquela música antiga, eu era pequenininho, a gente cantava, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Não tem outro jeito de a gente conseguir essa verdadeira alegria. Há uma história da camisa da alegria, né? Certa vez, um rei, muito poderoso e muito rico, ele vivia muito triste, e nada alegrava aquele rei. Certa vez colocaram as crianças na frente dele e ele não sorria. Colocaram os animais, os dançarinos, os encantadores, os mágicos daquele lugar e nada, não dava um sorriso sequer, e estava muito triste. Isso era ruim para a população, porque ele colocava algumas leis, né, rudes, que acabava deixando a população, né, sofrendo por causa dessa tristeza toda dele. E nada alegrava aquele homem, nada. Até que levaram ele no médico, e aquele médico falou assim, ele está com uma depressão muito séria, a situação dele é muito triste. Mas tem um jeito de ele melhorar. Pegar a camisa do homem mais feliz desse povoado e fazer ele vestir. E começou uma busca incessante para procurar o homem mais feliz daquele lugar. E procurava aqui e não achava, procurava dali e não encontrava. Perto do castelo não tinha ninguém. Até que depois de muito tempo, numa área rural, um lugar longe, acharam um senhorzinho juntamente com a sua esposa, com seus filhos e netinhos, roçando lá a terra, plantando, debaixo de um sol quente, cantando, louvando a Deus. Cantando muito feliz, alegre da vida. E aqueles homens explicaram por que eles estavam ali e pediram uma camisa dele, né? Falaram, você é o homem mais feliz que tem aqui.
a gente quer uma camisa sua. Ele falou, poxa, infelizmente eu não posso ajudá-los, porque eu não tenho nenhuma camisa direita. A que eu tenho é uma toda furada, que eu trabalho assim sem camisa mesmo. Não tenho como ajudar. A gente fala, ué, mas como é que pode o nosso rei, sendo tão poderoso, tão rico, tendo tanto dinheiro, ser tão triste, o senhor não tendo quase nada, o senhor ser tão feliz, tão alegre? E aquele senhor virou para aqueles homens e disse, olha, nós somos felizes porque o reino de Deus, ele está nos nossos corações. Somos felizes porque o reino de Deus está nos nossos corações. Em Romanos 14, 17 diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Seremos cheios de alegria se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Se o reino de Deus estiver nos nossos corações, nós vamos transbordar de alegria. Amém? E para terminar, a terceira coisa, para a gente se alegrar, quando não há motivos, olhar acima do que os nossos olhos podem ver. Abacuque, ele olhava acima do que os seus olhos podiam ver. O que é isso, Anderson? Eu tenho que subir numa escada? Eu tenho que... né? Não. Olhar com os olhos da fé. Com os olhos espirituais. Com os olhos naturais, eu vejo muitas igrejas vazias, né? Mas com os olhos da fé, eu vejo igrejas lotadas de pessoas adorando a Deus, agradecendo, dando testemunhos. Pelos olhos naturais, eu vejo muitas pessoas oprimidas, pessoas tristes, mas pelos olhos espirituais, eu vejo muitas pessoas felizes, cantando, se alegrando em Deus. Pelos olhos naturais, eu vejo pessoas enfermas, mas pelos olhos da fé, eu vejo pessoas curadas. Pelos olhos da fé, eu vejo um novo tempo para nós, igreja do Senhor. Abacuque, ele entendeu isso, tanto é que ele diz lá no versículo 19, ele fará os meus pés como o do servo. Os servos, eles habitam nas montanhas pedregosas e secas do Oriente Médio. Os servos, eles são velozes e não pisam em falso. Os servos, eles podem correr numa floresta escura e não tropeçar. Eles sobem nos mais altos montes, sobem naqueles montes difíceis, perigosos e não caem. Abacuque estava pedindo isso a Deus, que ele queria ser como um servo, ele queria subir e não cair. De repente, meu irmão, você tem andado por caminhos difíceis e escuros nesses dias. Mas hoje o Senhor está te dando pés como os dos servos. Nós vamos subir e não vamos cair. Vamos correr e não vamos tropeçar. Eu profetizo um novo tempo para a igreja do Senhor. Aleluia. Eu profetizo um tempo que nós vamos, aleluia, subir nos mais altos montes e vamos olhar para baixo e veremos sobre uma nova perspectiva o tamanho dos nossos problemas. Porque o Senhor estará conosco. Aleluia. Eu profetizo um tempo de restauração. Um tempo de restituição, um tempo de cura, um tempo de experiências com o sobrenatural de Deus. Aleluia. Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração e que a sua oração hoje seja, Senhor, eu quero me alegrar quando não houver motivos para alegria. Quero ser cheio da tua presença, do teu Espírito Santo, para poder me alegrar em meio às dificuldades. Eu tenho uma boa notícia para você, Ele está aqui. E Ele quer te encher. Ele quer te encher da alegria dEle. O Santo de Deus está aqui. Hoje é noite de você. Não foi em vão que você está aqui hoje. Não é em vão que você está nos assistindo através dessa live. É porque Deus, Ele quer te encher. Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova criatura, para a honra e para a glória dEle. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.